Ora, boa tarde, bom dia ou boa noite, conforme a hora que estiverem a ver. E vamos então dar início a este novo vídeo. É sobre a história da restauração ou história da salvação. Mas antes deixai-me referir um pedido para que possam seguir a sequência que está mencionado nos vídeos, os números que estão mencionados nos vídeos, que é sequencial, possam seguir essa mesma ordem, porque é importante, visto que todo o desenvolvimento destes vídeos até hoje tem toda uma sequência lógica. E é necessário perceber esse mesmo encadeamento. Porque, na verdade, este princípio divino que procuramos transmitir é algo que apresenta a história, apresenta Deus e a história de Deus com o homem numa perspectiva diferente daquilo que normalmente as igrejas, teologia ou a própria história, enfim, a história que nós estudamos na escola, nós apresentamos uma interpretação, um ângulo, um ponto de vista diferente daquilo que é tradicional. E é importante, portanto, perceber a sequência dessa mesma interpretação desde o início até ao fim, com esta sequência lógica. O que eu peço para que possam assim acontecer, para que aqueles que vejam os vídeos em separado ou desgarrados uns dos outros, pelo menos compreendam que está dentro de uma determinada sequência. Bom, vamos então para a história da restauração ou salvação, e gostaria de mencionar três coisas. Pelo menos três, não é? Naturalmente. Ora, a família de Abraão estabeleceu a fundação familiar para receber o Messias. Ao longo, nós vemos em Adão, falhou, Noé, a família de Noé também falhou, e vem a surgir a família de Abraão, que foi a primeira vez que aconteceu na providência uma família que foi vitoriosa. Portanto, a primeira vez na história bíblica, uma providência vitoriosa sobre a qual Deus podia trabalhar foi estabelecida na terra. É preciso compreender, há uma sequência, há na verdade um raciocínio em Deus para poder recuperar este ser humano. E recupera este ser humano enviando o Messias. Portanto, a providência para receber o Messias, a partir da família de Abraão, é ampliada. Desenvolveu-se a níveis diferentes. Primeiro a nível familiar, que esta família, por sua vez, multiplicou-se, desenvolveu-se, cresceu e formou-se como nação. Então Jesus vem ao nível de nação. E, como foi morto, há um prolongamento da história. E esse prolongamento da história acontece até o final daquilo que é a esperança para o cristão, é a segunda vinda. E a segunda vinda virá para nível mundial na base da fundação do cristianismo. Aqui a nação na base da família judaica, dos judeus, aqui na base da família cristã. Todos os cristãos. Então vamos ver a história que se desenvolveu desde Abraão até Jesus. Antes, há estes 400 anos de escravatura, que gostaria de lembrar porque é que aconteceram. Isto aconteceu devido precisamente ao erro de Abraão não ter cortado ao meio as tais aves que devia ter cortado, mas porque adormeceu. E nesse sono apareceu-lhe Deus em sonho e disse-lhe: a tua geração irá sofrer durante 400 anos numa terra estranha. Esses 400 anos são estes, precisamente, que estão referidos aqui no gráfico. Durante esses 400 anos, houve perseguição da parte dos judeus, mas, entretanto, há peripécias anteriores que será interessante poder transmitir. José, filho de Jacó, neto de Abraão, foi vendido a uns determinados negociantes e levado para o Egito. Foi vendido porque os seus irmãos tinham ciúmes dele e venderam a esses negociantes e foi vendido no Egito. No Egito estava como escravo
Ele tinha o dom de interpretar sonhos. Nessa altura, Faraó teve um sonho em que é o tal sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras. O Faraó não teve ninguém que pudesse interpretar esse mesmo sonho, e entretanto soube que havia alguém como escravo que saberia fazer essa interpretação. Chamou e José apresentou-se ao Faraó e interpretou realmente o sonho. 7 vacas gordas, 7 vacas magras significava tempo de colheita em abundância e depois a ausência dessa mesma colheita, desse mesmo alimento. De forma que era necessário recolher enquanto havia para poder subsistirem quando a seca ou quando a falta de alimento acontecer. 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Isso acontece no período das 7 vacas magras, portanto, onde tinham que armazenar esse alimento. O povo, ou antes, a sua família, Jacó e os irmãos, deviam ter que ir para o Egito para poderem receber esse mesmo alimento. Nessa altura, deixai-me referir outro sonho. Foi quando José, enquanto estava na sua família, junto à sua família, ele teve um sonho que viu o sol, a lua e as estrelas a prostrarem-se aos seus pés. Ele contou isso ao pai, seu pai Jacó, e ele, pai, decifrou esse mesmo sonho e disse: eu, teu pai, tua mãe e os teus irmãos a prostrarem-se diante de ti. Enfim, não levou muito a sério esse sonho, mas o facto é que para entrarem no Egito, ele, pai, e a sua mãe e os seus irmãos e o resto do povo teriam que fazer a vénia, digamos, e pedir autorização a José para entrar realmente no Egito. Portanto, o próprio Jacó decifrou esse sonho. Ele disse: o sol, a lua e as estrelas. Portanto, ele disse, o Jacó disse: eu, teu pai, sol, tua mãe, lua, teus irmãos, estrelas, filhos, prostrarem-se diante de ti. Portanto, está decifrado este sonho que pode ou que vai ser colocado, vai ser interpretado para o tempo da segunda vinda. Portanto, há aqui algo que se repete. Mas isso, quando lá chegarmos, o faremos. Portanto, José, filho, portanto, de Jacó, deu autorização a esses mesmos irmãos, a família, a poder entrar no Egito, e então, no Egito, eles multiplicaram-se, desenvolveram-se. No próprio, anos mais tarde, naturalmente, outros faraós apareceram e começaram a recear do número dos judeus que estavam a nascer e a multiplicarem-se. E eles passaram então a ser maltratados e a ser escravizados. Porque o faraó começou a ter medo, naturalmente medo, pelo número de judeus que passaram a surgir, não fossem eles a dominarem os próprios egípcios, então começou-os a escravizar. Nessa altura, vem a aparecer Moisés. Moisés aparece no final desses períodos de 400 anos e liberta, não vou contar a história toda, senão nunca mais acabava aqui, mas liberta os judeus na luta contra o faraó, liberta-os para levar em direção à terra prometida. Mas Moisés falhou em determinadas coisas da sua providência, do seu ministério, e quem levou e completou, digamos, a missão de Moisés foi Josué. Josué, portanto, herdou, digamos, essa mesma missão de Moisés e conduziu os israelitas à terra prometida. Nessa terra prometida, chegando lá, foram governados, digamos, foram orientados por juízes. Os juízes tinham, digamos, os sacerdotes, digamos assim, os papas, se quisermos, dessa altura, eram quem orientava e governava esse mesmo povo.
No final desses 400 anos, o povo começou a sentir necessidade de um rei. Então, Saul é nomeado, ou é ungido, como primeiro rei por Samuel. No final, ou antes, o povo instituiu-se, reorganizou-se, e era, digamos, 120 anos. Aqui são 400 anos governados por juízes, 120 anos de um período de unidade entre o poder espiritual e o poder temporal, o poder entre os juízes e os reis. Saul, David e Salomão foram os reis neste período, cada um com 40 anos. Tinham a responsabilidade de edificarem o templo, que simbolizava o Messias. Era a unidade ao templo seria a fundação para a unidade ao Messias, com preparação para o Messias, quando ele viesse. Era um homem, Salomão foi um homem considerado de grande sabedoria, mas contudo cometeu muitos erros, e principalmente porque se juntou a mulheres estrangeiras. As suas esposas eram estrangeiras, isto é, não eram do povo judeu, e permitiu que se colocasse nesse mesmo templo ídolos, e que ele os adorou, e naturalmente isso não só desagradou a Deus, como ao próprio povo judeu. O próprio povo judeu não gostou, não estava habituado, porque eram ídolos que estavam a ser colocados no templo, e então começaram a criar problemas. Salomão conseguiu realmente construir o templo, mas não conseguiu unir as pessoas ao templo, precisamente por causa dessas situações, e começou a deteriorar-se a própria povo judeu. O povo dividiu-se. Com este problema, dividiu-se. Esses ídolos do templo não satisfaziam as próprias necessidades espirituais dos judeus. Então, dividiu-se em Israel ao norte e Judá ao sul. De Judá vieram vários profetas para o norte. Porquê para o norte? Porque o norte acabou por não seguir, digamos, as direções espirituais que estavam enfim, tradicionalmente do povo judeu, e do sul para o norte foram muitos profetas, e o último ou mais conhecido foi Elias. Mas sempre eles eram maltratados, eram troçados, e alguns certamente mortos, porque Israel acabou por não os aceitar. Mas por fim, o próprio Israel é invadido pelo rei da Assíria, e o rei da Assíria levou-os para a Síria, e aí eles acabaram por ser, enfim, multiplicaram com outras pessoas e acabaram por se perder. Não voltaram mais à terra prometida. Não voltaram mais, portanto, a Israel. Por sua vez, Judá, um século depois, Israel foi invadida em 721 antes de Cristo, naturalmente. Judá, sensivelmente um século depois, é invadida e levada para a Babilónia. Esse povo já manteve-se unido, manteve-se como um grupo só. Israel perdeu-se, nunca mais regressou. Judá manteve-se, mas ele foi invadido pela Babilónia. Este exílio da Babilónia, durante 70 anos, esteve prisioneiro na Babilónia. E no final desses 70 anos, há um rei Ciro, da Pérsia, invadiu a Babilónia e libertou os judeus. E estes judeus tiveram, durante um período de 140 anos, tiveram o tempo para edificar o templo. Esses 140 anos provavelmente foram imigração, não foi tudo de uma vez, foram migrações até a terra anteriormente, à sua estadia anterior, portanto, terra prometida. E aí, portanto, começaram, após a libertação de Ciro, começaram a edificar o templo. Nesse templo, ou nessa altura, ao fim destes 210 anos,
começam a aparecer novos profetas. Portanto, 400 anos de escravatura no Egito, libertação através de Moisés, 400 anos orientados, organizados por juízos, 120 anos entre o poder espiritual e o poder temporal unidos, com a provocação de Salomão no templo com os ídolos, isso provocou a divisão do próprio povo, Israel ao norte, Judá ao sul, durante 400 anos. Essa divisão aconteceu. E no final desses 400 anos, o povo de Judá de Israel perde-se, Judá é levado para a Babilónia, 70 anos está prisioneiro, e Ciro invade a Babilónia e dá liberdade aos judeus. Os judeus regressam à sua terra prometida e durante 140 anos foram reedificando o templo. No final desse período aparecem vários outros profetas para reeducarem esse mesmo povo, a prepararem-se para receber o Messias. Portanto, reparei que toda esta história de proteção, de educação, de auxílio, digamos, do próprio povo, é tudo para poderem receber o Messias. Esta preparação toda leva tanto tempo, porque há muitas falhas, há muitos erros, há muitos problemas nesse mesmo povo, de unidade, e Deus não podia enviar o Messias quando no seu seio havia constante desunidade e conflitos, etc. Portanto, neste período, 400 anos, foi o período para reeducar e preparar esse mesmo povo para receber o Messias, Jesus. E aqui há necessidade de fazermos essa mesma pergunta. Todo este tempo de 2000 anos para Jesus vir a aparecer e depois ser morto, porquê é que foi morto e não receberam Jesus? Apesar de todo este trabalho que Deus desenvolveu ao longo de todos estes séculos. E Jesus é morto porquê? Será que a missão de Jesus era mesmo morrer? Esta questão é uma questão que não se coloca no seio do cristianismo. Porque o cristianismo assume, assume que Jesus veio para morrer. E ponto final. Mas este desenvolvimento pode-nos fazer perguntar se, na verdade, Jesus veio para morrer. E é necessário, então, observar a história de Jesus sobre a tal perspectiva que tenho vindo a procurar transmitir, esse novo ponto de vista, sobre esse novo observar a história, se é verdade, se Jesus veio realmente para morrer. Porque a história me faz pensar e questionar essa mesma desígnio de Jesus, que seria morrer. Será? Será que Jesus veio para morrer? Temos que observar isto. Temos que observar esta história de Jesus, ver os sentimentos de Jesus, ver as emoções de Jesus nas suas palavras e nas suas ações, para podermos perceber se na verdade ele veio para morrer. Será que veio? Se veio para morrer, porquê é que não veio antes e fez? Os judeus fizeram um percurso de 2000 anos para receber o Messias e matarem-no. Então porquê é que não o matavam antes? Porquê é que ele não surgiu antes? E se a vitória de Jesus estava na sua morte, então podia ter vindo antes e ser morto nessa altura. Porque então, se a salvação estava na morte de Jesus, já podia ter sido salvo há muito tempo, há mais do que 2000 anos. Qual é o critério? Esta é a pergunta que vou deixar para dar início ao vídeo que vou ter que fazer a seguir para sabermos sobre a missão de Jesus. E analisar a missão de Jesus, então depois vamos analisar a história de Jesus até os dias de hoje. Comparar com esta que acabamos de ver. E há aqui relação. Há aqui relação entre a história do povo judeu e a história do povo cristão.
aquilo que o judeu fez, alguma coisa é semelhante àquilo que o cristianismo faz também. Há aqui fenómenos que parecem repetir-se. Não no fenómeno exatamente igual, mas acontecimentos, características que se repetem. E é necessário vermos esta relação do povo judeu com o povo cristão. Mas vou deixar isto para o vídeo a seguir. Até já então.